Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 8, que é uma revisão sobre as cadeias e teias alimentares e a água no planeta. Então, eu vou iniciar relembrando a vocês as cadeias e as teias alimentares. Então, o que seria uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar vai ser uma sequência de seres vivos no qual um vai servir de alimento para o outro, e assim sucessivamente. Aqui nós podemos observar o esquema da fotossíntese. Neste caso aqui, esse esquema de fotossíntese que está ilustrado é o de uma planta, mas lembrando a vocês que as algas também fazem fotossíntese. Então, neste esquema aqui, a planta está produzindo o seu próprio alimento através da captação da energia solar. Ela vai absorver água e sais minerais do solo e através de tudo isso aqui, né, essa captação de água, sais minerais e a energia solar, ela vai transformar isso em glicose, que é o alimento das plantas, tá? Os animais, né, como nós, por exemplo, entre outros mamíferos, aves, etc., não somos capazes, né, de produzir o nosso próprio alimento. Então, logo, nós vamos precisar retirar esse alimento para que a gente sobreviva da natureza. De acordo com a posição que um ser vivo ele ocupa na cadeia alimentar, ele vai poder ser classificado em produtores, consumidores e decompositores. Então, eu vou relembrar para vocês cada nível trófico desse aí. Então, iniciando pelos produtores. Os produtores, como o próprio nome diz, ele vai produzir o seu próprio alimento. Os produtores são as plantas e as algas, e por elas produzirem seu próprio alimento, nós chamamos esses organismos de autótrofos, tá? E nós temos os consumidores, que precisam retirar o seu alimento da natureza. Então, nós temos consumidores primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Eles vão obter, né, a sua energia consumindo um outro ser vivo. Daí o nome consumidor, tá? E por eles não produzirem seu próprio alimento, nós os chamamos de heterótrofos. E como a gente viu aqui, pode ser consumidor primário, secundário ou terciário e sucessivamente, tá? Os consumidores primários vão ser aqueles que se alimentam dos produtores, dos organismos produtores, então consumidor primário. Os consumidores secundários vão ser aqueles que vão se alimentar dos consumidores primários, tá? Como indica aqui esse círculo vermelho em torno do consumidor secundário. Os consumidores terciários vão se alimentar dos consumidores secundários. A alimentação dos seres humanos, por exemplo, é bem variada, né? Porque a gente pode se alimentar tanto de vegetais quanto de carne de outros seres vivos. Então, dessa forma, a gente pode ocupar diferentes lugares na cadeia alimentar. Se a gente estiver se alimentando diretamente de um produtor, a gente vai ocupar o nível trófico de consumidor primário. Mas se a gente estiver se alimentando, por exemplo, da carne de um boi, né, a gente vai estar ocupando aí o nível trófico de consumidor secundário. E os animais que se alimentam tanto de vegetais quanto de plantas, né, são classificados como onívoros, tá bom, pessoal? E os decompositores, que, como o próprio nome diz, né, é bem sugestivo, é que eles decompõem a matéria. E quem são esses decompositores? Vão ser os fungos e as bactérias, e eles podem atuar sobre todos os seres vivos da cadeia alimentar, porque quando aquele ser vivo ali da cadeia alimentar morrer, vai entrar então a ação dos decompositores, né, para reciclar toda aquela matéria, para devolver essa matéria aí para o ambiente, tá bom?
Então, aqui tem a ilustração, né, dos decompositores atuando sobre todos os seres vivos da cadeia alimentar, não importa o nível trófico desse ser vivo, tá bom? Uma coisa bem importante que vocês até tiraram essa dúvida comigo em uma das nossas lives, né? Que é sobre o fluxo de energia numa cadeia alimentar. Então, quando um ser vivo ele serve de alimento para o outro, né, além de ser transferido a matéria, né, os nutrientes, a energia também passa para aquele ser vivo. Então, o fluxo de energia, né, ele vai diminuindo. Reparem aqui essa imagem. A energia, primeiramente, né, ela vai ser captada pelos organismos produtores, que aqui está até ilustrado por uma árvore, por uma planta, né? A energia maior, de acordo com que os outros animais vão se alimentando uns dos outros, essa energia, esse fluxo de energia, ele vai diminuindo, tá bom, pessoal? Então vai seguindo assim, vai passando de um para o outro até ficar bem menor esse nível de energia, tá? Então, aqui também essa pirâmide, ela vai ilustrar exatamente o que eu acabei de mostrar, que é esse nível de energia em cada nível trófico desse aqui. Então, os produtores, olha, a gente pode ver que tem bem mais energia do que os predadores lá do topo. Essa energia, ela vai sendo passada, né, de nível trófico para nível trófico, aqui nesse caso aqui, né? E de ser vivo para ser vivo até ela ir diminuindo aos poucos. Teias alimentares. O que são as teias alimentares? Na natureza, não, as cadeias alimentares, né, elas ficam interligadas, né? Várias cadeias alimentares são interligadas porque um ser vivo, ele pode servir de alimento não somente para um outro ser vivo, mas para vários seres vivos diferentes. Então, as cadeias alimentares, elas estão interligadas, como vocês podem perceber aqui. Tá? E isso a gente chama de teia alimentar, porque fica realmente parecendo uma teia de aranha com várias linhazinhas daquela interligadas umas nas outras, tá? O nível trófico, que eu já estou falando com vocês desde o início dessa revisão, né? É cada nível desse aqui, um produtor, o consumidor primário, cada uma dessas desses degraus aqui nesse caso, né, são um nível trófico diferente, cada retângulo desse aqui, tá? Então, o que que vai fazer com que um animal ele se encaixe naquele nível trófico? Vai ser o animal ou melhor, os animais que possuem o mesmo tipo de nutrição. No caso dos produtores, eles produzem seu próprio alimento, então isso é um nível trófico. O consumidor primário é aquele que se alimenta do produtor, então constitui um outro nível trófico, né? Então, cada retângulo desse aqui é um nível trófico diferente, porque aqueles seres vivos aqui, né, desse nível, eles têm o mesmo tipo de nutrição, o mesmo tipo de obter o seu alimento, tá? Agora, nós vamos revisar a parte de água no planeta Terra, né? Então, a superfície do nosso planeta, ela é constituída de mais de 70% de água. Então, a maior parte do nosso planeta, até como a gente pode observar nas ilustrações do nosso globo terrestre, a maior parte ela é constituída por água. E de toda essa água que existe aí no nosso planeta, 97,5% dela é água salgada. Então, é uma água que não dá para a gente consumir diretamente, não dá para a gente beber, né, usar para tomar banho e tudo mais. E apenas 2,5% de toda essa água do planeta, que é uma água doce. Mas mesmo assim, desses 2,5%, 69,8% estão nas calotas polares, ou seja, estão congeladas. Aí 29% dessa água doce é subterrânea
0,3% estão nos rios e lagos e 0,9% são outros, vapor de água e tudo mais. Ou seja, a porcentagem de água para a gente consumir no planeta, que pode ser utilizada, né, no nosso dia a dia, para a gente realizar as nossas atividades, é bem pouco, né? Ou melhor, muito pouco. A água, ela faz um ciclo na natureza, né? E por isso que a gente diz que a água não vai acabar, porque ela fica girando pelo ambiente. E como que ela faz isso? A água evapora através da transpiração dos seres vivos, através da evaporação de rios, lagos, e essa água ela vai condensar, ou seja, vai formar as nuvens. As nuvens, quando ficarem bem pesadas, estiverem bem repletas de água, né? Elas vão precipitar, ou seja, vai chover. E aí inicia o ciclo novamente, porque uma parte dessa água vai ficar nos rios, lagos, oceanos, uma parte vai se infiltrar no solo, e aí começa a evaporar e acontece o ciclo todo de novo. Esse ciclo não tem fim, pessoal, por isso que recebe o nome de ciclo, tá? Ciclo da água. E isso aqui é muito importante para a sobrevivência de nós, seres vivos. Porém, se a gente continuar poluindo muito a água, né, nós não vamos ter a água potável para consumirmos no nosso dia a dia, para realizar as nossas atividades. Tá? Então, de toda forma, mesmo que o ciclo da água ele não tenha fim, a gente tem que tomar conta dessa quantidade de água que nós temos no nosso planeta que é potável, porque essa sim pode chegar a acabar, pode chegar a faltar para a gente, mesmo que a gente tenha muita água salgada no planeta, mesmo que a gente tenha água em rios e tudo mais, é importante cuidarmos da água, então. Tá? E relembrando a vocês que os aquíferos, né, são reservatórios subterrâneos, são formações geológicas que são porosas, e elas vão reter água infiltradas, que vão se infiltrar, né, debaixo aí do solo. E essa água que fica infiltrada debaixo do solo, nessas formações geológicas, elas conseguem abastecer aos poucos, né, os rios, poços artesianos e também fornecer água potável para a população. E nós temos o aquífero Guarani, que é o que eu havia mostrado, né, na aula que eu falei sobre esse tema, que ele pega aí 4 países diferentes: o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ele é imenso e ele é capaz de abastecer muitas cidades. Essa água, por ela se infiltrar no solo, por essa formação geológica porosa, acaba sendo filtrada. Então fica aí uma água potável e muito importante, né, para a população desses 4 países, tá bom, pessoal? Sendo que a maior parte desse aquífero fica no nosso país, e a gente está em vantagem. Então, pessoal, bons estudos, até a próxima aula. Um abraço.